Boa noite. Que maravilhoso essa música, né? Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. A fé, ela faz toda a diferença, né? Hoje eu estava passando ali em frente à Casa Publicadora Brasileira e eu parei o carro do outro lado da pista e eu desci do carro e fiquei olhando, né? Aquela imensidão, aquela coisa maravilhosa, gente entrando, gente saindo. E eu me recordei de quando eu comecei a comportar e eu ganhei o livrinho no meu primeiro dia, o Comportou Evangelista, e eu li aquele livro ali para tentar extrair o máximo, né, do que Ellen White queria trazer ali de motivação para os comportores. E eu me recordei da visão que ela teve quando o Tiago White começou a fazer a Verdade Presente, né, o jornalzinho, e ela falou: olha, vamos enviar para as pessoas que as pessoas mandarão os recursos. E eles mandavam o jornalzinho mesmo sem cobrar, sem pedir o retorno financeiro, mas Deus fez com que isso acontecesse, e hoje nós temos inúmeras publicadoras daquela, levando a palavra de Deus como folhas de outono. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Se Tiago White e Ellen White pudessem ver, né, o fruto dos seus esforços, do seu suor, sangue e lágrimas, eu tenho certeza que o coração deles ia se regozijar de tanta alegria. Louvado seja Deus, porque um dia eles verão, assim como os heróis da fé dormiram, a maioria deles, sem ver a promessa de Deus sendo concretizada, um dia os seus olhos abrirão e eles verão a grande multidão de salvos, igual a Mariana, que sábado vai descer as águas batismais, vai se entregar ao Senhor. Parabéns pela decisão. Milhares e milhares de pessoas encontrarão o caminho da salvação, porque um dia alguém se sacrificou, porque um dia o próprio Deus desceu do seu trono de graça com o propósito de resgatar a humanidade. Se o sonho de Deus é tão grandioso assim, por que acordar, né? Vamos viver o sonho de Deus, vamos continuar vivendo o sonho de Deus. Antes da gente abrir a palavra, quero convidar você a fechar os seus olhos, para mais uma vez nós pedirmos a bênção do Espírito Santo. Poderoso Deus e amado Pai, mais uma noite estamos aqui, nós te agradecemos por ter nos dado esse presente, esse privilégio de estarmos aqui, e humildemente, Senhor, queremos te pedir que o nosso lado humano agora fique de lado, para que a tua palavra seja exaltada, para que o Senhor, o único protagonista dessa noite da nossa vida, seja exaltado nesse momento, Senhor. Fale ao nosso coração, possamos continuar extraindo lições maravilhosas da história de José, da tua palavra, para aplicarmos assim na nossa vida e vivermos um evangelho prático. É o que te pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Bom, o tema de hoje nós estamos aí na semana Valores de José, e hoje, deixa eu só pegar aqui, do outro lado, agora foi. Seja honesto. A minha mãe tinha uma frase que era o seguinte: filho, ainda que você leve prejuízo, seja sempre honesto. A gente sempre ganha por ser honesto, né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas, elas querem sempre levar vantagem, onde todos querem ganhar, ninguém quer perder, um mundo competitivo, um mundo onde todo mundo quer ter o seu lugar ao sol, todo mundo quer ter um burrinho na sombra, né? O problema é que existe muito burro e pouca sombra, então nós estamos inseridos aí nessa competição absurda, e muitas pessoas às vezes usam de ferramentas desonestas para vencer. Nós, como cristãos, a exemplo de José, nós precisamos trilhar o caminho na contramão do sistema, na contramão do mundo, o caminho da honestidade, o caminho da integridade. É um caminho difícil, e às vezes vai parecer assim, fora da casinha. É curioso, às vezes eu vejo na rede social as pessoas postando uma história, né? Alguém achou ali uma conta de luz com dinheiro ali dentro e foi lá e pagou, e muitos exaltam essa atitude, e eu fico aqui pensando no meu coração: bom, isso era para ser normal, né? Isso era para ser uma atitude corriqueira, mas infelizmente nós estamos vivendo em um mundo onde coisas assim são raras e realmente são dignas de aplauso, porque a máxima do mundo é: ganhe, ganhe, ganhe sempre, pense em você, destrua o outro para você ser vitorioso, você ser feliz, e infelizmente muitos caminham nessa direção. Eu quero começar essa noite, eu não sei o que, não está muito legal aqui nossa conexão,
Tá ligado? Foi? Ah, beleza. Eu quero contar a história desse casal. Esse jovem, eu vou chamá-lo de Jack, e essa é a sua namorada Mary. Eles saíram num belo dia e eles tinham um propósito de passear e ter um dia bonito de namoro ali, um casal, tudo normal, né? E eles decidiram, depois de ficar um tempo ali no parque, namorando, eles tiveram fome e eles resolveram ir numa lanchonete. Eu vou pedir para você passar para mim, pode passar. E eles foram então na lanchonete lá, no McDonald's, né? Pararam ali no McDonald's, pediram um lanche, pediram ali um suco, e eles estavam felizes, estavam tendo um dia muito agradável, um dia muito feliz. E aí escolheram o seu lanche. Alguns gostam do hambúrguer ali com batata frita. Eu não estou podendo olhar muito para isso, eu estou numa luta aí, né, numa dieta, e vamos vencer em nome de Jesus. Mas eles escolheram esse caminho e foram na lanchonete ali, pediu o seu lanche, o seu fast food. E depois que escolheram, né, estavam ali no carro, a moça abriu o seu pacote, tinha lá o seu Big Mac que ela queria. Não estou fazendo propaganda, mas foi isso que eles escolheram. Pegou sua batatinha, o seu refrigerante. E ele, quando abriu a sacola, é uma história real, ele olhou para dentro da sacola, olhou para ela, olhou para a sacola e ficou ali, sabe, paralisado, estarrecido. E ela perguntava para ele: o que aconteceu? O que tem aí? O seu lanche não está bom? Está faltando alguma coisa? Esqueceram de alguma coisa? Ah, é muito comum eles esquecerem. E ele falou: você não vai acreditar. O que tem na sua sacola? Ela falou: tem um hambúrguer, tem a batata que eu pedi. Ele falou: pois na minha sacola, no meu pacote, tem muito dinheiro. A moça, quando acabava o turno dela, a atendente ali, ela fazia o fechamento do caixa, ela pegava tudo que havia entrado no turno dela e colocava dentro do saco de lanche e levava lá dentro para o gerente, dava a saída ali do caixa e depois entrava o segundo turno, né? Só que ela, na pressa, na correria, ao invés de dar o saco com o lanche, ela deu o saco com todo o lucro daquele turno que ela havia trabalhado. E não era pouco dinheiro não, era cerca de R$21.840, mais ou menos, né, $5.480 na cotação de hoje. O jovem olhou para aquilo ali e agora ele tinha uma grande dúvida na mente. Ele estava ali numa bifurcação. O que ele ia fazer com esse dinheiro? Quem sabe era seu dia de sorte. Ele podia pensar assim: vou levar esse dinheiro para casa. 21 mil resolve muitos problemas, né? $5.000 pode resolver muitos problemas. Mas ele teve uma atitude nobre. E o nosso herói dessa noite, ele resolveu voltar até a lanchonete e devolver o dinheiro. Como eu falei para vocês, nos dias de hoje, atitudes assim são atitudes louváveis. Como é muito raro isso acontecer, o gerente da lanchonete ficou tão feliz que falou: meu jovem, aguarda aí, vou te dar um lanche especial, você não vai pagar, senta ali. E enquanto ele estava comendo, chamou a TV local para registrar esse momento e pegar uma entrevista ali com o herói do dia. E enquanto ele estava comendo, feliz ali com a sua namorada, aos abraços, aos amassos, a TV chegou e começou a filmar, e ele logo começou a esconder o rosto da menina, e ele correu para o banheiro. E o gerente foi e falou: rapaz, esse é o seu grande dia, por que você está correndo? Por que você está escondendo? E ele falou: não, você não podia ter chamado a TV, acontece que eu sou casado, e essa aí é minha amante, e você está revelando um caso, olha que tragédia você está trazendo para a minha vida. O herói não era tão herói assim, né? Um outro fato bem interessante aconteceu nos Estados Unidos. Esse rapazinho, o nome dele é Ahmed Mohamed. Um dia ele chegou com uma maleta. Oi? Parece, né? Toda semelhança é mera coincidência, viu? Não, ele é mais bonito, bem mais bonito. Bom, o Ahmed Mohamed chegou com uma maletinha na escola, e quando todo mundo estava estudando, todo mundo em silêncio na sala de aula, a maletinha começou a apitar. Pip, 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 pip. E ele, assim, um jovem com ascendência ali islâmica, muçulmano, todo mundo entrou em desespero achando que tinha uma bomba dentro da maleta. Em fração de minutos, a escola foi evacuada. O esquadrão antibomba chegou e o nosso jovenzinho foi preso por ter levado ali a maleta com a suposta bomba para a sala de aula. Depois do esquadrão antibomba analisar de um lado para o outro e verificar o que tinha dentro da maleta, descobriu que, na verdade, o Ahmed Mohamed, ele não era um terrorista. Ele era um grande gênio,
porque ele havia pegado algumas placas eletrônicas sucateadas e havia feito um relógio bem interessante com essas peças jogadas no lixo. Mas a vergonha do menino já tinha sido feita, ele já tinha passado todo o estresse ali, toda a vergonha diante dos coleguinhas, e a história correu todos os Estados Unidos. E chamou a atenção de dois personagens ilustres. O Barack Obama disse assim: belo relógio, Ahmed, você quer trazê-lo para a Casa Branca? Nós podemos inspirar mais crianças a gostar de ciência. Isso é o que faz a América grande. Olha o Twitter lá do Barack Obama para o rapaz. E o Mark Zuckerberg diz o seguinte: ter a habilidade e a ambição de construir algo legal deveria levar a aplausos, não a prisão. O futuro pertence a pessoas como Ahmed. Ahmed, se quiser dar uma passada aqui no Facebook, adoraria conhecê-lo. Continue construindo. A história mudou. Essas duas histórias, elas trazem um contraste que é muito corriqueiro no nosso mundo nos dias que nós estamos vivendo. A grande verdade que essas histórias revelam é que alguns parecem aquilo que não são. O homem, aparentemente honesto, não era tão honesto assim. Na verdade, ele era desonesto com a sua esposa, ele era um adúltero. E o nosso jovenzinho, que parecia um terrorista, ele tinha uma mente brilhante. Era um jovem com um futuro promissor. Como que nós conseguimos mensurar a honestidade de alguém? Como que a gente consegue identificar isso em alguém? Como que nós podemos praticar a honestidade no nosso dia a dia? Eu quero convidar você a abrir mais uma vez a sua Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 39, a partir do versículo 7. Nós continuamos a história de José e nós chegamos a um momento crucial da história de José. O momento em que José é severamente provado. A fé, a dignidade, a honestidade de José é colocada em prova. Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 7. Amém? A palavra do Senhor diz assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxestes veio ter para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão até aqui. Então, perceba que contorno trágico, a história de José, ela se enredou. O jovem hebreu que havia chegado na casa ali de Potifar, um general, um comandante, um homem de respaldo na sociedade,
estava fazendo um grande trabalho, 10 anos havia se passado, já era um jovem experiente. Ontem nós vimos que Deus era com ele, ele era fiel, era alguém que dava o seu melhor, apesar de estar na condição de escravo, era alguém que servia e servia com amor. Ele via ali no seu trabalho, na sua labuta, uma oportunidade de enaltecer o nome de Deus, de engrandecer o nome de Deus. E aí, queridos? E quando nos colocamos numa situação como essa? Nós somos fiéis, nós damos o nosso melhor para Deus, nós servimos a Deus, nós procuramos fazer as coisas certas, mas vem o mundo e nos dá uma rasteira. Mas vem as coisas injustas e acontecem conosco. E sabe, nós que sacrificamos para fazer o bem, nós que nos doamos, que às vezes nos ferimos, nos privamos de algumas coisas para fazer o que é certo, o que é honesto, a gente fica em situação adversa, enquanto nós olhamos para o ímpio e parece que cada vez mais o ímpio vai prosperando. Como nós vimos em lições da escola sabatina anteriores, né? Aquele salmo de Asaf. Como pode, Senhor? As pessoas boas parece que sofrem mais e os ímpios cada vez crescem mais. E aqui está a história de José. E amados, José é curioso e irônico, porque quando nós vamos no início da sua história, ele é enaltecido pelo pai, ele é colocado numa posição de liderança e ele recebe uma veste colorida para identificar isso. Isso causa a ira dos irmãos, os irmãos o vendem para os ismaelitas como um escravo e mancham as vestes de sangue e entregam as vestes para o pai. E as vestes de sangue, o pai deduz que o filho havia sido morto por uma besta fera do campo. Olha que interessante, naquele momento as vestes traziam uma notícia mentirosa de que José havia morrido. E agora as vestes na mão daquela mulher traziam uma outra notícia mentirosa de que ele havia traído a confiança de Potifar e havia traído o seu Deus. Olha como as vestes estão intimamente ligadas na história desse pai da fé. As vestes, nós sabemos, ela tem um simbolismo muito profundo sobre caráter. E nas duas ocasiões, as vestes, o caráter de José, conforme estava sendo apresentado, não era verdadeiramente quem ele era. O glorioso dessa história, como nós conhecemos o final, é que nós sabemos que Deus fez justiça por José. E queridos, louvado seja Deus, essa é a primeira lição que nós precisamos extrair dessa história. O mundo pode nos bater, o mundo pode nos machucar, mas não existe justificativa para nós trairmos a nossa fé, para nós abandonarmos os nossos princípios e os nossos valores, porque quem retribui, quem faz justiça por nós é Deus. A vingança pertence ao Senhor, ela não nos pertence. Não adianta nós queremos tomar a mão da situação e querer resolver da nossa forma, porque Deus está no controle da história. E Deus há de retribuir cada um no final da sua história. Nós precisamos crer e confiar, assim como José creu e confiou. A história parecia que cada vez ia ficando pior e não ia ter retorno, mas José resolveu acreditar. E olha o que a senhora White diz: a gentileza e fidelidade de José ganharam o coração do capitão Mor, no caso Potifar, o qual veio a considerá-lo como filho em vez de escravo. O jovem foi levado em contato com homens de posição e saber, e adquiriu conhecimentos de ciências, línguas e negócios, educação necessária para o futuro primeiro-ministro do Egito. Olha que coisa interessante. Quando ele chega como escravo na casa de Potifar, Deus estava pensando lá na frente. Deus estava preparando José para um momento muito maior, um momento de crise. Por isso José ele resolveu acreditar. Ele sabia que no final da história algo de sobrenatural ia acontecer. Deus faria justiça e ele confiou sua vida nas mãos de Deus. Essa é a maior prova de fé. É curioso, e eu me lembro da história do centurião, quando ele pede para que Jesus curasse o seu criado, e Jesus falou uma frase difícil para os discípulos engolirem. Ele diz o seguinte: olha, nem mesmo em Israel achei fé como esta. E analisando a fé do centurião, o centurião falou assim: olha, eu sou um homem que sei dar ordens, e eu sei obedecer ordens, e eu reconheço que o Senhor tem poder, então não precisa do Senhor ir na minha casa, só fale uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo vai ser curado. Jesus identificou aquela fé como uma fé submissa, uma fé que acreditava, uma fé que sabia reconhecer o poder supremo quando estava diante dele. E José sabia reconhecer isso.
José tinha essa característica. Às vezes eu escuto as pessoas dizerem: pastor, sabe, Deus precisa fortalecer a minha fé, porque minha fé anda fraca. Irmão, não existe fé fraca. O conceito de fé não admite fé fraca. Fé é a convicção daquilo que não se pode ver e a certeza daquilo que se espera. Então não existe, pode ser fideísmo, pode ser presunção, pode ser qualquer coisa, mas fé é inabalável por si só. Não existe fé fraca. Eu não sei quem está mentindo para você, mas não existe isso. José tinha convicção, a situação podia ser adversa como era, mas ele acreditava que Deus estava no controle e por fim o seu Redentor, ele ia fazer justiça. A esposa de Potifar tentou, e o texto sugere, quando nós analisamos no original, a gente percebe que era uma ação contínua já de muito tempo. A Bíblia não descreve quanto tempo, mas foi muito tempo tentando José, várias situações, várias ocasiões, tentava ali de todas as formas vencer José pelo cansaço, mas José ficou firme. E sabe, é difícil ceder, é difícil vencer a tentação quando a gente está sempre ali no campo do inimigo. É preciso muita fé. Ele não tinha outra solução, ele era um escravo, ele estava condicionado naquela situação. A Bíblia nos recomenda, que nós devemos fugir da tentação. José ficou ali bravamente, resistindo, até que chegou um momento que ela entrou em desespero e ela praticamente atacou José. E é interessante porque a palavra do Senhor, por intermédio da escritora Ellen White, diz o seguinte: a resposta de José revela o poder do princípio religioso. Ele não trairia a confiança do seu Senhor na terra, e quaisquer que fossem as consequências, seria fiel ao seu Senhor no céu. E eu quero agora direcionar o meu conselho aos pais. Pais, a Bíblia tem razão. Ensine a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela jamais se desviará dele. José tinha os princípios implantados em seu coração. Ele foi instruído pelo seu pai e pela sua mãe. Ele tinha a fé que ele recebeu como herança de sua família. Ele tinha como pressuposto a promessa de Deus, que através dele, através da sua família, Deus faria benditas todas as nações. Eu me lembro que quando eu ia para a igreja, muitas das vezes eu fui arrastado. A minha mãe pegava uma vara de 1,5 m e falava assim: você tem 2 minutos para se arrumar. E era um tempo recorde, Eu já saía do banheiro ali e tal, e às vezes com o cabelo ensaboado, entrava dentro da roupa e corria para a igreja. E ai de mim se eu chegasse na igreja depois dela. Ela saía na frente e falava assim: olha, eu quero chegar na igreja e te encontrar sentado no banco, porque senão quando voltar, você já sabe, era uma vara de marmela, aquilo não quebrava de jeito nenhum. E eu passava no outro quarteirão assim, corria, e chegava lá todo suado, preocupado, olhava na igreja, se ela não estava lá, eu dava aquela respirada funda. Minha mãe ainda não chegou. E contra a vontade ficava ali, mas recebia tudo que era ensinado. E o tempo ia passando e os princípios ia fazendo morada no meu coração. Esse é o princípio religioso. O que deu a vitória para José foi aquilo que ele recebeu quando criança. A sua mente, ela foi educada nos caminhos do Senhor, e isso faz toda a diferença, porque por mais longe que o Filho de Deus ande, a semente plantada no coração no tempo certo, ela vai dar frutos. E quando ele se encontrar no momento de tomar uma decisão muito importante, uma decisão crucial, o Espírito Santo vai falar ao coração dele, e ele vai optar pela eternidade. Ellen White vai mais além. Ela diz o seguinte: se acalentássemos uma impressão habitual de que Deus vê e ouve tudo o que fazemos e dizemos, e conserva um registro fiel de nossas palavras e ações, e de que devemos deparar tudo isso, teríamos receio de pecar. Olha que coisa interessante. Sabe, José naquele momento só estava ele e a esposa de Potifar. Ele podia pensar da seguinte maneira: olha, se eu resistir ela vai inventar uma história, como ela fez, e eu vou levar a pior. Se eu não resistir, eu ainda vou ter o benefício de ter a mulher do Potifar e ficar numa boa, vou ficar bem com o Potifar, vou ficar bem com todo mundo e vou me dar bem na situação.
Muitos poderiam pensar assim, mas José, ele tinha no coração os princípios do Senhor, e ele tinha essa impressão: olha, como eu poderia cometer tamanha traição com o meu Deus? Deus vê todas as coisas, e todas as coisas que nós fazemos, nós vamos ter que responder por elas diante do tribunal de Deus. E sabe, queridos, eu sou humano assim como você, e se você é como eu, é duro porque a gente às vezes se esquece disso. Às vezes, no silêncio e no conforto do anonimato, nós deixamos o lobo voraz que existe dentro de nós falar pela gente, o impostor que insiste em responder por nós, que habita dentro de nós, mas que não somos nós de verdade. Ele insiste em querer tomar proeminência da nossa vida, mas nós precisamos lutar contra ele. Precisamos, igual o apóstolo Paulo diz, esmurrar o nosso próprio corpo e vencê-lo. Porque essa é a nossa luta, essa é a nossa jornada. José compreendia isso ainda quando moço. E olha, o receio de cometer uma traição contra o seu Deus partia do princípio de que Deus via todas as suas ações e de que ele haveria de trazê-las em juízo, até mesmo aquelas que estão escondidas. Cada ato, cada palavra, cada pensamento é tão distintamente notado como se apenas houvesse uma pessoa no mundo inteiro e a atenção do céu nela estivesse centralizada. José percebeu que ele não estava sozinho ali. Nós nunca estamos sozinhos. Nós somos objeto do apreço de Deus. Ellen White descreve ainda nesse capítulo, eu não coloquei aqui, mas ela diz que os anjos estavam olhando para aquela cena com expectativa, olhando para ver qual seria a atitude de José, qual seria a sua decisão, torcendo para que José fosse firme em seus propósitos, e ele foi vitorioso. E a pena inspirada diz: tinha a paz que vem de uma inocência consciente e confiava seu caso a Deus. Não ficava a acalentar as ofensas que recebera, mas esquecia de suas tristezas, procurando aliviar as de outrem. Achou uma obra a fazer, mesmo na prisão. José mediu as consequências e ele diz o seguinte: olha, a prisão não é nada comparado a desapontar o meu Deus. E olha que coisa gloriosa, quando a gente lê no verso 21, diz assim, capítulo 39, o Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, jovem, quando você é fiel a Deus, ainda que te lancem na prisão, você vai cair de pé, porque Deus vai te sustentar. Vale a pena ser fiel? Vale a pena esperar o momento certo? Vale a pena esperar pela pessoa certa? Sabe, aqui há muitas histórias, e se eu abrisse aqui a oportunidade, nós veríamos histórias de pessoas que sacrificaram o seu conforto, sacrificaram o seu bem-estar, sacrificaram a promoção pessoal para ser fiel a Deus. Pessoas que sacrificaram muitas coisas para ser fiel e não se arrependem, porque a palavra de Deus diz que Deus, com a sua destra fiel, há de sustentar aquele que é fiel. O salmista diz: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo e a sua descendência mendigar o pão. Deus não desampara aquele que é fiel, por isso vale a pena ser fiel. Vale a pena, a exemplo de José, dar a sua vida, se necessário for, em prol dessa causa. Aliás, essa é a única causa que vale a pena dar a vida por ela. A última parte do Patriarcas e Profetas que eu separei nessa noite, diz assim: um raio de luz que derramamos sobre outrem reflete-se em nós mesmos. Toda palavra amável e cheia de simpatia proferida aos tristes, todo ato feito para aliviar os oprimidos e todo dom aos necessitados, se é determinado por impulso justo, resultará em bênção ao doador. Olha que maravilha! Quando nós abençoamos a vida de alguém, os mais abençoados somos nós. Quando nós sacrificamos o nosso precioso tempo de descanso, no sábado à tarde, quando o sono bate depois do almoço, e os olhos ficam pesados, mas a gente sai com o propósito de abençoar alguém,
essa bênção é refletida em nós. Quando nós sacrificamos nossos recursos, os nossos minto, cansado, ferido, Deus, Ele traz para nós uma bênção que nada nesse mundo pode comprar e nada nesse mundo pode superar. Seja um exemplo de honestidade e transparência, seja um exemplo de fidelidade. Eu recentemente li a história dessa mulher, a Ana Paula de Oliveira. Olha que coisa interessante. Vocês sabem que hoje em dia, muitas pessoas que não precisam desse recurso do governo, que é o Bolsa Família, recebem o Bolsa Família. Essas pessoas ficam caladas e se utilizam do benefício social para ter uma renda a mais, até de maneira desonesta. E essa mulher estava desempregada e durante 5 anos ela recebia ali o Bolsa Família e o pouquinho que pingava ali era uma bênção para ela. No entanto, ela recebeu o emprego, o seu filho terminou o ensino médio, começou a trabalhar e a renda dela já dava para eles viverem bem e ela chegou à conclusão de que ela não precisava mais do benefício social. E sabe o que ela fez? Ela pegou a sua carteirinha ali, foi lá no departamento lá do setor pessoal lá do serviço social e disse o seguinte: olha, cancelem meu Bolsa Família. E todo mundo ficou assustado, mas por que você quer que cancele o Bolsa Família? E ela disse o seguinte: porque eu não preciso mais. Deus me abençoou, abençoou minha família, hoje nós temos como viver bem, a gente trabalha e nós não precisamos mais disso. E eles cancelaram e ela ganhou notoriedade por conta da honestidade. Ou seja, algo que era para ser normal, hoje chama a atenção por conta da transparência, uma pessoa digna. Eu conheci um jovem adventista que trabalhava numa empresa de grãos, uma empresa famosa, grande, e a função dele era simples. Ele precisava fazer os trâmites bancários e ele tinha que buscar os bancos que tinham menor juros para que a empresa pudesse pegar ali, né, o empréstimo para comprar, para fazer os investimentos e não sofresse um juro maior. Então, um banqueiro chegou para ele e ofereceu para ele R$100 mil de suborno, dizendo o seguinte: olha, eu vou te dar o contrato, você diz que o meu é o menor, você vai ganhar 100 mil livre, você não precisa assinar nada desses 100 mil, você leva os 100 mil, só assina o contrato da empresa. E ele chegou para o dono da empresa, falou assim: olha, estão querendo passar a perna na empresa, e contou toda a história, e ele foi promovido para um cargo maior, e ganha mais, e ele recebeu uma bênção por ser fiel. Mas queridos, vamos encarar os fatos? Vamos encarar a realidade? Nem sempre as consequências de ser honesto, elas terão um desfecho feliz, não é verdade? Elas terão um desfecho assim, em que nós vamos ser bonificados por tomar essa atitude. Mas vamos pesar qual é o custo da lealdade a Deus. Qual é o custo disso? Será? Coloca aí na sua balança. Vale a pena mesmo ser fiel a Deus? Por tudo que Ele fez por você, por tudo que Ele faz, vale a pena ser fiel? Houve já alguma situação na sua vida em que você foi fiel e até o presente momento você não recebeu essa bonificação terrena? Eu quero dizer uma coisa para você. A bonificação eterna, ela suprirá, ela indenizará você de todo e qualquer sacrifício que você faz por causa do reino de Deus. O bom samaritano, quando ele deixou o moribundo lá na hospedaria, ele disse o seguinte: olha, cuide dele, e quando eu voltar, eu vou indenizar no que ele gastar mais. A mesma coisa Jesus Cristo fala para nós. Cuide dos meus interesses aí na terra. Se você precisar se sacrificar, se você precisar perder alguma coisa em prol do meu reino, acredite, quando eu voltar, eu vou indenizar você. E sabe, não tem nada nessa terra que supera aquilo que Jesus Cristo tem preparado para você. Pode parecer um jargão de pregador, mas não é. A eternidade, ela é maior do que qualquer promoção pessoal nessa terra. É maior do que qualquer riqueza, do que qualquer reconhecimento, do que qualquer protagonismo. É melhor ser um anônimo a vida toda e ter a eternidade, do que ser famoso e perder a eternidade. Eu quero caminhar para o fim e deixar essa frase no seu coração. O alvo do cristão não é ser reconhecido ou rico, mas o alvo do cristão é ser fiel. O meu professor, e imagino amigo do nosso pastor Edmaceno, pastor Emilson Reis, ele dizia o seguinte, no primeiro ano de teologia: vocês têm 4 anos para virar gente boa. 4 anos. Quando vocês forem para o ministério, vocês precisam já ser gente boa. Vocês têm 4 anos para isso. Nós, cristãos, temos a vida inteira
para aprender a ser fiel. É aqui que nós precisamos ser fiéis. É nesse momento, porque quando nós somos fiéis no pouco que nós temos, Deus vai nos colocar sobre o muito. Ele vai confiar a cada um de nós a riqueza eterna. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, fala do padrão elevado que nós precisamos ter. O que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que Deus espera de você. Precisamos a cada dia desenvolver a nossa fidelidade, a nossa honestidade para com Deus, a nossa integridade. Esse é o nosso desafio. Honestidade é reconhecer que Deus sabe de tudo e Deus está a todo instante nos observando e fazendo parte da nossa vida. Agora eu quero fazer uma pergunta crucialmente importante. Como ter inteligência emocional em situações difíceis? Como encarar essas provações, tais quais a que José sofreu, e ter a resposta emocional que José teve, ter a estabilidade para fazer a escolha certa? Como fazer isso? Bom, eu pontuei algumas coisas que talvez possa te ajudar. A primeira delas, raciocine diante da crise. Não haja por impulso, não tome medidas precipitadas. Pare, pense. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma irmã do distrito, e a irmã veio com um problema desse tamanho, e passou meia hora dando justificativa do problema. E eu falei assim: querida, olha, eu não estou aí, eu não tenho como ir aí resolver, então pare e pense um pouquinho. Está de cabeça quente agora, qualquer coisa que você vai fazer vai ser passional, vai ser movida pelas suas emoções, então reflita um pouco, e depois chegue à melhor conclusão. Aí 3 horas depois ela mandou uma mensagem: pastor, está tudo resolvido, já me pedi desculpas, a pessoa também já se desculpou, fique em paz, não precisa se preocupar com isso não. Não tome decisões precipitadas, porque a maioria dos nossos problemas somos nós que nos enfiamos nele, porque nós queremos resolver as coisas de maneira imediata. Pare, raciocine, pense um pouco. Isso está ligado com a segunda. Não fique só reclamando por causa das provações. Tem gente que passa a vida toda: a vida está difícil, ai meu Deus, é o salário que é pouco, é o trabalho que é muito, é a faculdade, é o gás, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade. Às vezes a gente olha para alguém que é bem sucedido, e sabe, a gente quer a cadeira, mas a gente não quer os problemas. Tem uma frase que diz: você sempre quer o bônus, mas não quer o ônus. Se a pessoa está lá, você precisa conhecer a história. Como ela chegou até ali? O que ela sacrificou? O que seus pais investiram para que ela tivesse até ali? Então acredite, olha, não fique só reclamando, aprenda com os momentos de dificuldade, cresça nos momentos de crise. Jovem, esse é o momento, é uma idade maravilhosa, onde você pode aprender com seus erros. Valorize cada experiência, quer sejam elas boas ou não, mas valorize essas experiências, porque elas é que vão moldar o seu caráter, elas que vão definir o seu futuro. Controle a ira e os impulsos, porque se a gente começa a falar, se a gente der o primeiro passo, se a gente atirar a primeira pedra, aí já foi embora, né? Se acender o pavio, aí acabou. E eu sei que tem muita gente temperamental na igreja, tem muita gente de gênio forte. A igreja é cheia de líderes, pessoas de opinião, pessoas de personalidade, e todo mundo quer ter a razão, ninguém quer ficar por baixo, todo mundo quer vencer, sabe? Quem tem a boca maior diz que engole o outro, né? Mas não deve ser assim. Nós somos cristãos, a gente vai viver no céu, e a gente precisa aprender isso aqui. Não adianta a gente falar: eu quero viver no céu, mas vive mordendo, machucando um ao outro aqui na terra. Como que a gente vai viver no céu desse jeito? Minha mãe dizia assim pra gente, quando a gente brigava: olha, no céu vocês não vão ficar como gato e cachorro não, viu? O céu é um lugar de paz, é um lugar de ordem e decência. Então aprenda a ter isso aqui. E a vara de marmelo comia. Era assim, ou aprendia por bem ou por mal. Queridos, tenha uma consciência de que é só uma fase e vai passar. É só uma fase. É um intervalinho de 70 anos, 80 anos, 90. Alguns nem chegam a isso. Vai passar. É só uma fase. Daqui a pouco Jesus Cristo está batendo na porta do nosso coração e está dizendo: chegou a hora. Viu? Vamos. É hora de ir para casa. Acabou o sofrimento. Então aproveite esses momentos aqui para lapidar o caráter, para ser transformado.
Assim como José, todos nós possuímos pontos fracos. O que precisamos fazer é aprender com os nossos erros e crescer dia após dia. Quais eram os pontos fracos de José? Ele era fofoqueiro, porque ele dedurava os irmãos para o pai. Ele era inexperiente, porque se ele fosse um pouco mais maduro, ele não saía contando os sonhos em que ele era exaltado na frente dos irmãos. Não é verdade? Ele chamava o pai no canto e falava: pai, olha, eu tive um sonho de uma lua lá cheia de estrela, e eu que estava por cima de tudo lá. O que será isso, hein, pai? Se ele fosse um cara mais maduro, ele não ia contar da forma como ele contou para causar a ira e o ciúme dos irmãos. E ele era indiscreto, porque ele esperava o momento, estava todo mundo reunido ali, né? Os mais velhos lá, esperando receber algum reconhecimento do pai, e o gurizinho lá, de 17 anos, contando vantagem. Imagina isso, que situação, né? Então, ninguém nasce pronto. Às vezes a gente tem o medo de colocar um jovem na liderança, por dizer assim, ele é inexperiente. É claro que é. Mas ele vai cometer erros. Ele precisa cometer, porque ele precisa crescer, ele precisa aprender. Sabe? Faz parte do aprendizado. A gente precisa ser paciente, porque quando nós começamos, nós também não nascemos pronto. A gente errou bastante até aprender. A gente trilhou um caminho longo até chegar com a experiência que nós temos hoje. Mas é necessário permitir que isso aconteça. Eu estou terminando. O texto, na página 214 de Patriarcas e Profetas, diz assim: defeitos haviam sido acariciados, que agora deveriam ser corrigidos. Ele estava se tornando cheio de si e exigente. Não era isso que Deus queria para a vida de José. E é por isso que Deus foi lá e quebrou o tupete dele. A vara de marmelo de Deus comeu no lombo de José também. E amados, quando Deus permite que isso aconteça com a gente, é para a gente ser moldado. Quando o cristão ele passa pelo crisol, é porque ele precisa ser purificado. Sabe? É duro falar isso, porque eu não estou vivendo a experiência que talvez alguém aqui esteja vivendo, de severa provação, mas acredite, procure raciocinar, pensar, orar a Deus e falar: Senhor, qual é a lição que eu preciso aprender aqui? Me dê força para passar, me dê força para vencer. A prova está muito difícil, eu quero vencer, eu preciso do seu poder, mas me ajude a aprender com tudo isso que eu estou vivendo. Através da minha vida, eu pretendo exaltar o nome de Deus e eu pretendo cumprir o propósito que Deus ele me chamou para cumprir. Hoje vocês estão vendo aqui o pastor Douglas, mas um dia o pastor Douglas era esse jovem aqui, olha, do lado de camisa branca ali. Era um roqueiro, gostava lá da guitarrinha, de tocar os rock and roll, de tomar uma cachaça, vivia para a rua fora, aprontava muito, fazia muita coisa errada, cresceu nos caminhos do Senhor, aprendi desde criança a ler a Bíblia, a orar, conhecia os princípios de Deus, mas por várias circunstâncias da vida, por causa de uma família desestruturada, da separação dos pais, por vários motivos, me desviei dos caminhos do Senhor. Conheci as drogas, conheci o que há de mais sujo, mais vil nesse mundo. Vi o ser humano no ápice da sua maldade. Estive a ponto de até tirar a vida de alguém, quase tirar a vida de alguém. Mas Deus me poupou de cometer tamanha atrocidade. Porque no momento da decisão, no momento de literalmente apertar o gatilho, o Espírito Santo reacende aquela sementinha que foi plantada quando era pequeno. A palavra de Deus ela vem à tona e aos poucos o Senhor foi falando ao meu coração. Eu encontrei um folheto no chão, um folheto que continha a crença adventista, sabe? Um folheto, um papel que alguém pegou e jogou fora na rua. E aquilo me chamou a atenção. Deus foi falando ao meu coração, e os anos foi se passando, e Ele foi me transformando. Eu me tornei um adventista, me tornei um colportor. Essa foto é de 2004, da minha primeira campanha de colportagem. Tive o privilégio de servir a Deus nessa obra bendita, de bater de porta em porta, e às vezes no sol quente, e enfrentava o não das pessoas, e corria do cachorro, e passava mal bocado. E às vezes eu dizia: Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou? O Senhor me tirou de lá para vir sofrer essa humilhação aqui? Mas Deus falava assim: Douglas, calma. Eu estou te preparando para o futuro, não é para agora. Você está olhando só na sua frente em alguns metrinhos. Eu estou olhando lá na frente.
E sabe, é isso que Deus quer dizer para você: calma, espera um pouquinho, eu estou te preparando para o futuro. De maneira inexplicável e maravilhosa, Deus me deu uma esposa abençoada, uma mulher de Deus. Deus trouxe para mim o privilégio de estudar teologia, de aprender mais e aprofundar na palavra de Deus e me apaixonar cada vez mais por Jesus. E Deus me deu o sagrado ministério. Um nada, um infrator. Deus olhou e viu em alguém desacreditado, até por ele mesmo, alguém que poderia ser útil para o evangelho dele. Há muitas pessoas lá fora que estão invisíveis aos nossos olhos. Talvez na rua, presa nas drogas, na bebida. E às vezes a gente se acha bom demais para abrir as portas da igreja para essas pessoas entrarem. Só que Deus vê o que a gente não consegue ver. Deus vê o coração. Eu muitas vezes, eu sou questionado pela minha liderança por algumas decisões que eu tomo em prol da salvação de alguém. Sabe por quê? Porque um dia Deus acreditou em mim. E eu adquiri um princípio no meu coração. E o princípio é: há bondade nas pessoas e nós precisamos acreditar nelas. Porque Jesus Cristo não morreu por um grupo seleto. Jesus Cristo morreu por todos. Nós não somos zeladores que têm as chaves do céu, que abre e fecha para quem vai entrar. Pelo contrário, nós devíamos ser pontes para que as pessoas pudessem alcançar Jesus. Foi para isso que Deus nos colocou aqui. Deus não quis uma igreja para ser um clube social, só para a gente se assentar aqui e comer sermão. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para ser relevantes, para resgatar pessoas lá fora. Aqui dentro é muito cômodo, é muito gostoso sentar e escutar um bom sermão, é muito gostoso cantar louvores, até com ar-condicionado fica melhor ainda. Só que as pessoas estão morrendo lá fora. Esses 30 minutos que nós passamos aqui, muitas pessoas perderam a sua vida nas drogas, na violência, no trânsito. Há pessoas cada minuto se perdendo e nós não podemos ser alheios a isso. Precisamos permitir que o Espírito Santo nos use e ir lá fora resgatar essas pessoas. José percebeu isso. José despertou para isso. E quando ele entendeu qual era a missão de Deus, ele se tornou um instrumento milhões de vezes mais poderoso nas mãos de Deus. Que Deus abençoe o seu viver, que Deus abençoe o nosso viver, que Deus nos transforme, para que nós sejamos cada vez mais relevantes, para que nós sejamos usados pelo Espírito Santo, tocados por Ele, e possamos resgatar pessoas lá fora. Nós vamos ouvir uma música especial agora, que fala justamente isso, sobre o toque do Senhor em nosso viver. Eu quero fazer um convite especial. Se você nessa noite deseja ser esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor, ser um instrumento do Espírito Santo para ganhar almas para Cristo, eu quero convidar você a vir aqui à frente. E eu quero fazer um convite especial a um outro grupo de pessoas, pessoas que talvez nem eles mesmos acreditam mais em si. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Jesus Cristo acredita, e esse chamado é para você também. Jesus Cristo te chama hoje para você ser um instrumento nas mãos dele. Vem aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero pedir que o Senhor te abençoe, eu quero pedir que o Senhor te ilumine e que o poder dele seja derramado na sua vida, para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas. Não somos nada sem Jesus, sem Ele aqui não há prazer. Ele completa o que falta em nossos corações, acalma todo sofrimento que este mundo sempre traz. Só pouco tempo aqui, logo vai passar, mas lá no céu
eternamente. Vamos estar com Jesus. O nosso viver é só pouco tempo aqui, pois Cristo vai voltar. E então veremos nosso amado Rei. Tanta dor podemos ver, não há como controlar. Só Jesus com seu amor alívio pode dar, pois Ele sempre nos ampara, promete ao nosso lado estar. Nosso viver é só pouco tempo aqui, logo vai passar, mas lá no céu, eternamente, vamos estar com Jesus. Se nosso viver é só pouco tempo aqui, pois Cristo vai voltar. E então veremos nosso amado Rei. Vamos ver a face do Senhor e tocar nas mãos feridas por amar. Nosso viver é só pouco tempo aqui, logo vai passar, mas lá no céu vamos estar com Jesus. Se nosso viver é só pouco tempo aqui, pois Cristo vai voltar. E então veremos nosso amado Amém. Amém. Deus seja louvado. Queridos, há pouco tempo atrás, não muitos anos atrás, eu tive uma experiência muito especial no Rio de Janeiro. Era o dia do Impacto Esperança. Eu estava na Avenida Brasil, vi aquele monte de gente entregando os livros. E estava no ônibus da ADRA, tinha um dentista que a gente ia para a comunidade para fazer um serviço social. E aí, sabe, um adolescente, sentia todo arrepiado e feliz, coração alegre. Eu olhava para aquilo e eu dizia assim: Doutor Francisco, eu acho que esse ano Jesus Cristo volta. 2007. E ele bateu no meu ombro, estava dirigindo com o braço esquerdo, com o braço direito ele bateu no meu ombro. Falou: Douglas, eu tive esse sentimento há 30 anos atrás. E Jesus Cristo ainda não voltou. Eu acho que ainda vai um tempinho, mas Ele vai voltar breve. Lá se foram 12 anos. Mas quero dizer uma coisa para vocês. O sentimento que eu tive naquela tarde de sábado, a alegria no coração que eu tive naquele dia, para a honra e glória de Deus, é a mesma que eu sinto hoje. Sabe por quê? Como a gente ouviu nessa bela canção, é pouco tempo demais. É pouco tempo demais. Aconteça o que acontecer, Jesus Cristo não demorará mais que uma vida para nós. Nós temos tempo de uma vida só, para a gente virar gente boa.
Que Deus possa abençoar a sua decisão, a decisão do seu coração. E que a alegria e a esperança do retorno de Cristo, a certeza de que as palavras dele é fiel e verdadeira, estejam gravadas no seu coração. Porque logo, logo ele vai voltar. Poderoso Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Porque o Senhor nos chamou por uma causa grandiosa, ó Pai. Quanto mais nos aproximamos de Ti, mais nós nos sentimos pequenos e incapazes, Senhor. Mas louvado seja o Teu nome, porque o Teu Espírito Santo ainda nos usa como Teu instrumento poderoso. Estamos aqui, Senhor, e essa decisão que nós tomamos nessa noite, ela é muito significativa, porque nós estamos reconhecendo que não temos todas as capacidades, que provavelmente precisamos ainda crescer e aprender mais ao longo da nossa vida. Mas, Senhor, há um sentimento no nosso coração, e esse sentimento é de gratidão por Te servir. É disponibilidade, Senhor, é alegria em servir ao Senhor. A mesma alegria, a mesma satisfação que havia no coração de José, há nos nossos corações nessa noite, Senhor. E nós nos entregamos a Ti, Senhor. Seja em qualquer lugar, seja em qualquer circunstância, Senhor, usa-nos, Pai. Extrai o que há de melhor em cada um de nós e use-nos, Pai, para o avanço do Teu reino. Algumas pessoas vieram aqui à frente, Senhor, porque elas ouviram o Seu chamado, porque elas entenderam que o Senhor investiu muito nelas. O Senhor deu o que o Senhor tinha de mais valioso no céu, que é Jesus Cristo, para que elas pudessem ser salvas. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça a vida dessas pessoas. Fortaleça, meu Pai, a decisão delas, revigore a sua fé, para que elas possam a cada dia crescer, meu Pai, e também se sentirem gratas em serem instrumentos nas Tuas mãos. Abençoe a Igreja Central de Tatuí, Pai, que ela continue sendo uma igreja relevante, que assim como muitas igrejas surgiram dela, Senhor, que ela possa lançar ainda muitas sementes nos corações de muitas pessoas. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo, ó Deus. Talvez alguns dias, meses, anos depois do que isso vai acontecer, abençoe as pessoas lá na frente, que elas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito e que elas aceitem o Seu chamado, para que todos nós estejamos naquele glorioso dia, quando o Senhor voltar. Tudo isso nós te pedimos, no nome santo de Jesus, amém. Deus abençoe você, te guarde, te ilumine, te dê uma ótima noite de descanso, e mais uma vez, não saia daqui sem dar um abraço gostoso na pessoa que está do seu lado, deseja a ela uma boa noite, convide ela para amanhã às 7h30, estaremos aqui de novo, para mais uma noite de bênção e de adoração ao Senhor. Deus te abençoe, uma ótima noite.